No vídeo de hoje eu vim falar com vocês de como que os dividendos de fundos imobiliários podem acabar com seus investimentos através de decisões equivocadas que você pode tomar ao longo do tempo. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Pois é, quando falamos de fundos imobiliários, estamos falando de um dos investimentos mais queridos ali pelos investidores, principalmente pelo investidor iniciante. E todos nós sabemos, e se você já investe, consequentemente você já sabe disso. E se você está começando a investir hoje, eu já te falo, né? Um dos principais requisitos que os investidores iniciantes gostam de escolher em fundos imobiliários é simplesmente olhar os seus dividendos. Fundo imobiliário X está pagando 20% ao ano de dividendo, ou pagou nos últimos 12 meses 15, 17, 20% em dividendos. Nossa, isso é muito bom. Realmente olhar para retornos, dividendos é ótimo, né? Quanto mais você receber, consequentemente, eu digo que de certa forma você não está errado em imaginar assim. Porém, existe aquelas pegadinhas dentro desse contexto. Se você analisar todos os fundos imobiliários que mais pagaram dividendos, você vai perceber que todos eles pertencem a uma classe específica de fundos imobiliários, aos fundos imobiliários de papéis. Por quê? Primeiramente, esses fundos imobiliários têm a sua carteira, o seu portfólio atrelada a títulos de investimentos de dívidas do setor imobiliário que tem ligação diretamente com as taxas de juros. Ou seja, se os meus investimentos, se eu sou um fundo imobiliário, meus investimentos estão atrelados a taxa de juros como por exemplo Selic, CDI, IGPM e outras taxas de juros que ainda estão altas, consequentemente os meus retornos vão ser maiores. Isso aí é basicamente o que acontece na renda fixa fora de fundos imobiliários. Como que os fundos imobiliários de papel investem basicamente o seu patrimônio? Em CRIs, que são cédulas de recebíveis imobiliários, e LCIs, que também são lastros de crédito do setor imobiliário. São dois investimentos que você encontra ali, tanto investindo diretamente em fundos imobiliários de papel, quanto você encontra também em corretoras, em bancos, investindo de forma isolada, né? Você pode comprar lá diretamente o seu título de dívida de LCI ou de CRI diretamente na conta do seu banco. Porém, elas tiveram um ótimo retorno e possuem um ótimo retorno porque as taxas de juros ainda estão altas, e quando esses fundos imobiliários fizeram os seus apostas, né, as suas compras desses títulos, a maioria foram pré-fixados e pós-fixados ali com várias taxas de juros indexadas, tanto Selic quanto a própria inflação, dentre outras. Porém, você olhar, por exemplo, o que aconteceu há 12 meses atrás, é diferente do que vai acontecer, que já está acontecendo nesses primeiros 6 meses do ano de 2023. E não dá para esperar que aconteça o mesmo nos próximos 6 meses até dezembro também. E assim sucessivamente para 2024. Porque se as taxas de juros estiveram altas e estavam realmente muito altas em 2021 e 2022, consequentemente já vem acontecendo um movimento aí, principalmente na inflação, de deflação, né, que é uma redução no movimento da taxa de juros. A nossa Selic ainda prevalece em 13,75, mas o otimismo do mercado e as expectativas estão em cima de que agora, a partir de agosto, essas taxas de juros reduzam e volte aí um pouco abaixo dos 13 pelo menos por cento até o final do ano. Isso vai acontecer gradativamente em 2024 e 2025 também. E o que vai acontecer com esses rendimentos altíssimos que brilham os olhos daquele investidor? Vão cair? Se você analisar também os fundos imobiliários de tijolo, você vai ver que a rentabilidade entre o que acontece em fundos de tijolos, né, que são aqueles que recebem aluguéis de prédios como galpões, lojas de varejo, lajes corporativas, shopping centers, vocês vão ver que a rentabilidade média desses tipos de fundos imobiliários é algo próximo de 0,75 ao mês, 0,80, 0,85, muitas vezes chegando ainda até 0,90, 0,9 ao mês, em alguns casos ali isolados. Já em títulos de papéis, em fundos imobiliários de papéis, a maioria pagou aí 1,10% ao mês, 1,13%, alguns chegou a pagar até mais que isso. Mas, como eu já citei, é uma situação específica para o momento que nós estávamos vivendo, que já vem mostrando reflexo de que não vai continuar acontecendo. Então, se você aloca, por exemplo, todo o seu dinheiro, você compõe lá uma carteira com 10 fundos imobiliários, todos de papel. As taxas de juros caem no próximo ano para 7, 8% ao ano. Você acha que esse fundo imobiliário vai estar te pagando 20% ainda? A resposta é não, isso não vai acontecer. Se você olhar historicamente as taxas de juros, né, como que foram o comportamento quando a taxa de juros estava alta, os fundos imobiliários, a maioria dos fundos imobiliários tiveram um desempenho péssimo. Porque as taxas de juros elas prejudicam, favorecem, por exemplo, fundos imobiliários de papéis quando está alta, e desfavorece outros setores também, principalmente varejo. Porém, se isso acontece de forma reversa, né, o movimento reverso também acontece no desempenho. Então, fundos imobiliários de tijolo que estão pagando agora, aos olhos daquele investidor que só está olhando dividendos, um pouco menos,
vamos estar pagando muito mais e tendo um melhor retorno em breve. E aí, por isso que eu falo que é muito importante. A minha intenção é que nesse vídeo eu passe esse recado para você. Não invista jamais olhando só para dividendos, porque muitas vezes você olha só para o dividendo e você deixa de qualificar um bom investimento por outros indicadores, por outras informações que também são relevantes. Então jamais invista em um fundo imobiliário só olhando simplesmente os dividendos, né? Olhe uma classe um pouco maior de informações, olhe que tipo de portfólio esse fundo imobiliário possui, diversifique sua carteira, não compre jamais só fundos imobiliários de papel, tenha um perfil um pouco mais conservador com seu investimento, porque se você investir hoje, se você está começando a investir hoje e você vai pôr seu dinheiro só em fundos imobiliários de papel, meu amigo, você vai ter umas surpresas um pouco desagradáveis e não vai demorar muito. Você vai ver que o desempenho vai cair, os investidores vão começar a vender suas cotas desses fundos imobiliários buscando migrar seus investimentos para outros fundos imobiliários ou até mesmo para ações. E aí você vai ver as suas preciosas cotas ali que estão pagando altíssimos dividendos, pagar pouco dividendo e ainda se desvalorizar em consequência. Isso é só questão de tempo para acontecer, não vai demorar muito para que esse movimento comece a mostrar a sua cara aí no mercado financeiro. Então lembre-se disso. Jamais invista só olhando para dividendos, olhe as outras informações, quem é o administrador do fundo imobiliário, se é fundos imobiliários de outro setor, olhe também as outras informações que também são relevantes, para que você busque sempre uma carteira que preserve o seu patrimônio, que te traga retorno, mas claro, com segurança, e jamais olhe simplesmente para um indicador só, né? São uma série de informações que você junta e ali você tem um embasamento melhor para tomar uma boa decisão. É basicamente isso que você tem que fazer para que você seja um investidor um pouco mais bem sucedido que a maioria dos investidores iniciantes hoje em fundos imobiliários. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou a entender um pouco melhor a respeito dos dividendos em fundos imobiliários, eu peço que você deixe seu comentário, né? Quais fundos imobiliários de papel estão pagando mais na sua carteira? Quais fundos imobiliários de papel você já comprou ou se você já está fazendo uma migração aí? Se você já investe em outros fundos imobiliários de outros segmentos também. Deixe seu comentário, deixe o seu gostei para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas. Compartilha com seus amigos, com seu vizinho, com seu cachorro, com seu gato, com todo mundo aí que quer aprender um pouco mais sobre investimentos. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.